Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo da EMR Cripto. Hoje eu trago aqui uma explicação sobre o que é arbitragem de criptomoedas e como utilizar o grupo de sinais. Hoje a EMR está voltada mais ao grupo de sinais porque ele traz muito mais vantagem do que os robôs automatizados por conta da grande oportunidade que ele tem. Então aqui eu vou trazer e vou explicar passo a passo e tirar as dúvidas, as principais dúvidas dos iniciantes, tá certo? Então eu vou falar aqui, no geral, como funciona o grupo. Tá? Ele é um grupo de sinais que envia sinais para o Telegram. Ele funciona aí 24 horas por dia, inclusive finais de semana, feriados, ele nunca para. Né? Ele lê mais de 900 moedas, ou seja, ele passa moeda a moeda dentro de 8 corretoras, verificando se você consegue fazer uma operação de arbitragem, onde você tenha lucro, e ele joga lá no grupo de sinais. Então, você não precisa ficar procurando as oportunidades manualmente. Né? Isso seria, digamos assim, impossível ou muito cansativo. Então, ele faz ali de um modo muito rápido, trazendo as oportunidades. Tá? O que é arbitragem de criptomoedas, para quem não sabe? Diferente de ações da Bovespa, se você já tem experiência aí no mercado, que elas são centralizadas somente na Bovespa em um único lugar, as criptomoedas elas são descentralizadas. Você pode encontrar, por exemplo, para comprar em um certo lugar, pessoas negociando lá, comprando e vendendo. E, digamos assim, uma outra tribo de pessoas comprando e vendendo o mesmo ativo. O que acontece é que no lugar A, vamos falar assim, na tribo A, as pessoas estão comprando a 10 e vendendo a 20. Já na tribo B, as pessoas estão comprando a 30 e vendendo a 40. Então, eu conseguiria comprar na tribo A uma moeda a R$20, transferir para a tribo B e vender a 30. E assim eu teria um lucro de R$10. Em resumo, a arbitragem é isso. Você compra, transfere e vende num lugar mais caro. Tá? Agora eu vou falar como ler os sinais do grupo. O grupo ele envia sinais dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na tela. Né? Aqui tem até por coincidência a moeda Edu, né? Como se a moeda fosse mim. Tá? Então você recebe um sinal. O que você vai receber nesse sinal? O nome da moeda. Logo abaixo aqui, ó, tem a taxa de saque. Junto com a taxa de saque, ele tem a rede, ou seja, ele mostra a rede por qual você vai sacar essa moeda. Ele traz aqui a rede com a taxa, ou seja, a taxa respectiva àquela rede. Nesse caso aqui, a taxa é 0,94 EDU, que representa em reais, se for converter, R$3,46. Logo abaixo, ele mostra aqui aonde eu devo comprar. Nesse caso aqui, eu compraria lá na Binance com o SDT, porque a Binance ela trabalha com reais e com o SDT, mas nem todas as moedas têm no par real. Porém, no par USDT todas têm. Então, aqui o robô já traz para você, mostrando que você pode comprar na Binance com a moeda USDT, ou seja, pareada no dólar. O preço de uma única unidade da moeda EDU é R$3,69. E a quantidade, aqui quando é a quantidade é a liquidez, ou seja, quantas moedas você consegue comprar nesse caso. Aqui ele traz somente a primeira ordem. Pode ser que tenha mais ordens, ou seja, pode ser que tenha mais liquidez na segunda, na terceira, na quarta ordem. Aí você tem que entrar lá dentro do book e verificar. Mas vamos se atentar ao que ele traz aqui. Ou seja, tem 169 unidades da moeda EDU, que multiplicando por 3,69, que é o preço de compra, você conseguiria comprar até R$ 622,82 a esse preço. Tá, comprei. Você comprou a moeda, aonde você vai vender? Ele já está indicando aqui a venda no mercado Bitcoin ao preço de 3,81, a quantidade de 216 moedas, né, ponto alguma coisa ali, totalizando 8,26. A diferença entre compra e venda da primeira ordem é de 3,38%. Logo abaixo tem a rede para depósito, a rede BSC. Você pode ver que a rede para saque e a rede para depósito é a mesma. Então, ok, tá tudo certo aqui para que você possa fazer uma operação aí com lucro. Aqui, ó, como ler os sinais? Seguindo, né? Sinais quentes, a gente chama de sinais quentes. Aqui eu fiz o cálculo bem no detalhe para quem é iniciante ter uma ideia de como calcular. Mas não se preocupe que tem uma planilha que você somente joga os números ali e sai tudo mastigado para você para tomar a decisão de fazer ou não a operação. Tá? Então aqui, você compraria a moeda EDU, né, 169 EDU por 622,82, conforme está aqui. Aqui eu trago as taxas, tá? Normalmente as corretoras cobram 0,5% na compra e 0,5% na venda.
corretoras brasileiras. As corretoras da gringa, Binance, Gate.io, Bybit, entre outras, cobram 0,1%. Eu trouxe aqui só para arredondar 0,5%, tanto compra quanto venda, só a fins de exemplo. Então eu coloquei aqui que você compraria R$ 622,82, né, mais 0,5% que é a taxa da compra, iria fechar em R$ 625,93. Você vai transferir as moedas. Aqui entra uma questão muito importante. A transferência sempre é cobrada no valor da moeda que você está transferindo. Que nem nesse caso, que a taxa custa 0,94 EDU e eu vou transferir 169, então, partindo da minha carteira da Binance, vai sair 169 moedas, porém, aonde vai chegar, que nesse caso aqui é no mercado Bitcoin, vai chegar somente 668,06. Por quê? Porque 0,94 foi para taxa, né? Digamos que você vai transferir 1.000 moedas de uma moeda específica, né? Moeda ABC bolinhas. Você vai transferir 1.000 moedas e a taxa é 10. Então, se você sacou 10, você sacou 1.000, melhor dizendo, e a taxa é 10, só vai chegar 990 moedas da ABC bolinhas. Um exemplo aqui, só para ficar um pouco mais claro. E já na venda, você vai vender todas as moedas que você recebeu, né, vezes 3,81, que nesse caso aqui é o preço. Lembrando que você comprou a 3,69 e vai vender a 3,81. Tá? Totalizando aqui R$ 637,10. Fazendo venda menos compra, né, você vendeu a 637 e comprou a 625, então aí um lucro de R$ 11,17. Um lucro da porcentagem, um lucro líquido de 1,79% aí numa operação de apenas R$ 600, tá certo? Passando aqui, sinais frios. Sinais frios são aqueles sinais que não vale a pena fazer, porque a taxa é mais alta do que as moedas que estão disponíveis, por conta da liquidez. Tá? Normalmente é por conta da liquidez. Se tiver muita liquidez, mesmo que a taxa seja alta, você consegue pegar boas oportunidades. Tá? Então aqui na compra, você compraria essa moeda TRX, lendo os sinais aqui, ó. Rede de saque TRX, rede de depósito Tron, que é a mesma TRX, então beleza. Se não tiver a mesma rede de saque e de depósito, você pode ignorar o sinal, porque é um sinal frio também, para nós não adianta, você passa para o próximo. Então aqui em resumo você faz a compra, né? Sempre se baseando na quantidade. Aqui infelizmente a maior quantidade é essa aqui, ó, de 34 moedas, ou seja, você poderia comprar até 19.513. Porém, como você só consegue vender 34 moedas, não tem lógica você comprar 19.000 se você só consegue vender 14. Então você teria que comprar... 14 não, se você só consegue vender 34. Então não tem lógica. Se eu só consigo vender 34, eu tenho que comprar só 34. Porém, eu comprando 34 moedas, na hora de transferir, tendo em vista a taxa, que são 10 moedas, só iria chegar lá 24 moedas. Então, você começaria aí com um capital de... Você começaria com um capital de R$28, terminaria com um capital de R$21. Então, esse é um sinal frio, você apenas descarta ele e vai em busca do próximo. Acesso à sala de sinais, pessoal. A sala de sinais o Telegram é fechado, né? É só para quem é assinante. É um precinho aí bem em conta, tá? Hoje ela está custando R$ 99,00 por mês, tá? Nesse dia que eu estou gravando o vídeo agora em setembro de 2024. Quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que o preço aí tenha mudado, tá? Ela funciona 24 horas por dia, como eu já falei no início do vídeo, não para final de semana, não para feriado. As corretoras trabalham direto, então você pode fazer a operação aí a qualquer momento, a partir do seu celular, a partir do seu computador, aonde você preferir. 7 dias por semana, receba os sinais aí na palma da sua mão, 900 moedas, ou seja, na verdade ele analisa muito mais do que isso. Ele, na primeira leitura, ele já elimina, vamos chamar assim, shitcoins, né? Ou moedas lixo, em outras palavras, que seriam aí que não tem oportunidade, moedas em pré-listagem, que uma moeda em pré-listagem, o que acontece? Você só consegue negociar ela em uma única tribo, vamos falar assim, ou seja, em uma única corretora. Com isso, é lógico que o preço dela fica muito discrepante das demais. Por quê? Porque você não consegue sacar e você não consegue depositar e nem sacar. Então, o preço fica muito destoado das demais. E aí, se você recebesse um sinal, iria ser um sinal frio. Por quê? Porque você não conseguiria nem depositar nem sacar. Então, isso já é eliminado.
Então ele começa analisando aí por volta de 3.000, 3.500 moedas, reduz aí para 900 moedas e dentro dessas 900 moedas ele faz vários outros filtros para mandar somente as oportunidades aí que podem dar lucro, tá? Você faz essa pequena análise ali, como eu mostrei. Eu estou trabalhando no robô para que você não precise nem fazer essas análises. Fazem 3 meses que nós temos a ferramenta. Então, muita coisa ainda pode ser melhorada. Porém, muita oportunidade é passada ali no grupo de sinais, tá? Então, como eu falei, o valor atualmente aí é bem acessível, bem acessível. Às vezes as pessoas já conseguem, nas primeiras operações, tirar o valor do plano, o valor pago mensalmente. E também para quem tem interesse, aí, quanto maior o plano que você pegar, melhor é o preço do grupo de sinais. Perguntas que eu mais recebo aí também. Qual a banca mínima para começar? Tá? Então, a banca mínima, não teria banca mínima se fosse levar o pé da letra. O mínimo seria o mínimo que se pode negociar, que são R$25 que as corretoras exigem. Né? Menos do que isso, alguma corretora ou outra até aceita você negociar R$10, vamos supor. Mas normalmente é a partir de R$25. O que eu indico para o pessoal que participa do grupo é que tenha pelo menos R$1.000. Por que R$1.000? Porque se você tem menos do que isso e você pega uma operação, por exemplo, de 2%, né? 2% de lucro. Então, 2% de lucro é R$20. Só que existe uma taxa, digamos, de transferência, a taxa é R$20. Então, por mais que tenha liquidez, às vezes, para comprar 3, 4, 5 mil reais, você só tem R$1.000. Então, aquele 2% que você ia ter de lucro, você acaba sendo corroído pelas taxas. Tá? Então, não é que não possa iniciar com R$1.000. Pode iniciar e esse é o mínimo que eu indico. Menos do que isso fica muito complicado. Tá? Então, apesar de você poder realizar operações com R$25, é o que eu falei, as taxas corroem o seu lucro. Então, quanto mais dinheiro você tiver, talvez 3, 5 mil reais, aí você pega uma taxa, digamos, de R$20. Você vai ganhar 2% em cima de 5 mil reais, são R$100. Então, ficou 20 para a taxa, te sobrou 80. Opa, aí nós estamos começando a falar de valores aí um pouco mais expressivos de lucro, de lucros melhores, tá? Com valor um pouquinho mais alto. Mas essa é a banca mínima que eu, Eduardo, recomendo. Quanto posso faturar no mês? Outra pergunta aí que o pessoal vem, né? Querendo ficar milionário, eu também quero ficar milionário. Mas assim, pessoal, não tem como eu passar um valor fixo. Nós estamos falando de um mercado variável. E o mercado variável varia. Então, depende da banca. A banca é muito importante. É diferente falar de quem opera com uma banca de 10 mil para quem opera com uma banca de 1.000 ou para quem opera com uma banca de 50 mil. Que você, se tiver oportunidades com uma liquidez maior, você consegue pegar todas. Tá? Então, eu vou falar do meu exemplo, né? Que eu tive aí 17% em cima de um capital de 12 mil, ou seja, foi aproximadamente R$2.000. Então, mas isso, existem muitas variáveis. O tempo que eu operei de manhã, operei um pouco mais de noite. Não passei horas na frente do computador, talvez tenha passado 1 hora, 1 hora e meia. Outra pessoa pode passar 5 horas e melhorar muito esse número aqui. E eu tinha uma banca de 12K. Não quer dizer que se eu tivesse uma banca de 120 mil, eu teria tirado 20 mil reais. Às vezes pode ser que não tenha liquidez para todo o seu capital. Né? Então, apesar de eu ter deixado ali um capital de 12K, as operações às vezes eram de R$1.000, às vezes eram de 800, às vezes eram de 5 mil. Então, varia muito essa questão. Mas, como olhando para o retrovisor aí para tentar projetar o futuro, o exemplo que eu estou trazendo foi de 17% em cima de 12K. Falando um pouco aqui, ó, agora ainda, né? Quanto eu consigo com R$1.000? Então, ali eu falei de 12K e agora eu estou falando de R$1.000. Eu filtrei a planilha do mês 8 agora, mostrando as operações que eu fiz, que eram valores de compra menos de R$1.000. Ou seja, se você tivesse somente R$1.000, você poderia ter pego as mesmas operações que eu peguei. Então, nesse caso, eu começaria com R$1.000 e terminaria o mês aí com R$131 de lucro. Ou seja, 13% de lucro em cima de R$1.000. Né? Um lucro bem expressivo, considerando o tempo que eu operei. Claro, se eu tivesse operado mais tempo, talvez eu tivesse pego mais oportunidades que estariam abaixo de R$1.000. Então, isso aqui é só para exemplificar, não é uma garantia, porém é um exemplo do que aconteceu de verdade.
Então, aqui você já tem um exemplo aí de 13% em cima de um capital de R$1.000. Isso você trabalhando, verificando os sinais, fazendo a compra, transferência, venda, tudo certinho. Vamos lá. Como calcular as taxas? Tá? Existem 3 taxas. A taxa de compra, que varia de 0,1% a 0,7%. Normalmente, 0,1% são as corretoras gringas, aí, Binance, Bybit, entre outras. 0,5% as corretoras brasileiras em média. E 0,7% é uma que é bem conhecida aí, que é o mercado Bitcoin, que cobra essa taxa de 0,7% na compra e na venda. A segunda taxa é a taxa de transferência, que, como eu falei, essa taxa sempre é cobrada na moeda que está sendo transferida. Se a taxa é 10 e você está passando 1.000 moedas, vai chegar a 990 no destino. Isso varia de corretora para corretora, a questão das taxas, tá? E da rede. Algumas taxas são, algumas moedas utilizam uma porcentagem daquilo que você vai transferir. Então, o robô já traz, a maioria das moedas ele já traz. Caso ele não traga, você pode consultar na própria corretora, indo lá em transferência, em saque, né, e verificar a rede e qual é o valor da taxa de saque. E por último, quando você for vender, você também tem uma taxa que é a mesma taxa da compra, 0,1% até 0,7%. E agora eu vou trazer aí a nossa super planilha, que vai facilitar muito a vida dos senhores. Vejam comigo. Então, senhores, observem como a planilha ela facilita muito a nossa vida aí na questão dos cálculos. É muito simples de usar. Aqui eu vou utilizar a moeda Edu como exemplo, né? E pegar aqui os valores que eu mostrei no slide anterior. Tá? Aqui dentro da planilha, é uma planilhazinha simples aqui do Excel, né? Feita aí com todo carinho para os senhores. Nós vamos pegar aqui, ó. O primeiro dado que ele pede é o preço de compra. Então, a gente vai olhar aqui no sinal, preço de compra, R$ 3,69. Então, vamos jogar aqui. Opa. 3,69. Próximo item que ele pede, preço de venda. Preço de venda, 3,81. Vamos jogar aqui, 3,81. Taxa de saque em cripto. Vamos ver aqui. Olha só. Taxa 0,94. Aqui está a taxa em reais e aqui está a taxa em cripto. O que a gente precisa é a taxa em cripto, 0,94. Então, nós jogamos aqui 0,94, damos um Enter e olha só. Aqui ele já traz a taxa em reais, né, e a quantidade mínima de moedas para negociar, ou seja, a quantidade mínima. Se você negociar 29,19 moedas, você sai no 0 a 0. A partir de 29,19 moedas, você já tem lucro. Então, aqui eu vou olhar a liquidez, eu consigo negociar 169 moedas, compra, né, e consigo vender 216. Então, vamos considerar sempre a menor quantidade. Por quê? Porque se eu só consigo comprar 169, eu vou vender 169. Digamos que fosse ao contrário, eu conseguiria comprar 216 e vender 169. Então, eu só deveria comprar 169. Sempre utilizar o menor dos valores, seja de compra ou de venda. Então, como eu consigo comprar 169 moedas, isso é mais do que 29? É. Então, show de bola. Isso aqui é uma operação vencedora. Isso aqui é um sinal quente e eu vou fazer a operação. Vou receber sinais de quais corretoras? Então, atualmente o robô trabalha com 8 corretoras, que são elas que estão listadas aqui. Binance, Brasil Bitcoin, Coinex, Novadax, Mercado Bitcoin, Bybit, Gate.io e Ripple Trade. Tá? Então, são corretoras que estão há bastante tempo no mercado. O pessoal pergunta aí se são seguras. Eu não posso garantir, né, pessoal, que essas corretoras nunca irão fechar, porque isso aí não depende de mim. A gente vê corretoras fecham todos os dias. Porém, essas são corretoras bem estáveis, né, que estão no mercado aí há vários anos. São corretoras que eu utilizo, o pessoal aí do meu grupo também utiliza, né, e a gente sempre vai trocando ideias sobre elas. Atualmente são essas aqui e são corretoras que têm uma liquidez um pouco maior que você consegue negociar. Precisa ter conta em todas as corretoras? Não, não é preciso ter contas em todas as corretoras. Mas, no mínimo do mínimo, você tem que ter em duas, né? Para você poder comprar em um lugar e vender em outro. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em se inscrever. Pode se inscrever nas 8, não paga nada, só vai lá, faz a inscrição, depois faz
KYC, né, que é a sua identificação, que é Know Your Client, Know Your Customer, alguma coisa assim, né, que é conheça seu cliente. Então você se cadastra lá para você ficar apto a operar. A questão também, você não precisa deixar dinheiro em todas as corretoras. Hoje em dia, como o Pix é muito rápido, você pode deixar um pouco do seu capital no Pix, e quando você vê a oportunidade, você transfere e inicia ali todo o processo de arbitragem. Tá? Como participar? A gente tem um grupo grátis no WhatsApp, onde a gente tira dúvidas, né? O pessoal vem, gente aí de todos os níveis de conhecimento, desde a pessoa que não sabe nada e quer entrar nesse mercado, até pessoas que já operam aí com valores bem consideráveis. Então, o link também está na descrição, entre, participe, discuta, lá é bem interessante, a gente mostra os resultados, o pessoal compartilha ali opiniões, dúvidas, perguntas, dicas, é bem interessante mesmo. E também deixarei o link para entrar em contato comigo ou para você entrar direto no grupo do Telegram, tá? Uma automaçãozinha ali, você clica e faz o pagamento e já consegue ir direto para o grupo do Telegram, receber sinais e, né, ter lucro, que é o que todo mundo procura, tá, pessoal? Então, eu espero que eu tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar, podem acionar ali no WhatsApp, tá? Deixa a sua curtida. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos chegando aí a quase 1000 inscritos. Uma grande vitória, pelo menos para mim. Pessoal, gosto muito do que eu faço. E como sempre, né? Desejo sucesso e bons negócios. Um abraço.